Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 941. Se o pergaminho de Izanagi foi levado pelo Nidaime-sama, isso também explica porque os membros do clã Uchiha nunca usaram Izanagi, nem mesmo no pior cenário possível. Pensou Kuroto. Algo sempre incomodou Kuroto em relação ao golpe de estado do clã Uchiha. Tanto no cânone quanto neste mundo, os membros do clã Uchiha nunca se deram ao trabalho de usar o Izanagi, não importa o quão longe fossem levados. Inicialmente Kuroto presumiu que Fugaku simplesmente não havia compartilhado esse jutsu com os outros, como Uchiha Ryota lhe dissera. Contudo, considerando quão desesperado Fugaku havia ficado até alguns dias atrás, faria sentido que ele contasse a todos os membros do clã Uchiha sobre o Izanagi. Afinal, ele estava disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo uma questão de vida ou morte, e mesmo assim não compartilhou o Izanagi. Isso simplesmente não faz sentido. Você não deve se esquecer de que o Izanagi usado pelos membros do clã Uchiha é muito mais eficaz em comparação com o Izanagi usado por pessoas que tomaram emprestado o poder dos Uchiha. Portanto, de forma alguma será tão fraco quanto o que Shimura Danzo usou no cânone e neste mundo. Na verdade, usando o Izanagi, seria possível até mesmo reescrever o destino de dezenas de pessoas de uma só vez, caso a percepção visual do usuário fosse alta o suficiente. Como mostrado no flashback em que Edo Itachi explicava o Izanagi e o Izanami para Sasuke após a batalha contra Kabuto. Isso por si só significa que o Izanagi pode ser usado não apenas para reescrever o próprio destino, mas também para reescrevê-lo de tal forma que o resultado escolhido pelo usuário possa até mesmo evitar a morte de dezenas ou centenas de pessoas. Aliás, eles podem até usar o selo de transcrição para definir as condições para que o Izanagi se ative sozinho. Embora espalhar o Izanagi para todas as pessoas pudesse não ter sido algo bom para o clã Uchiha a longo prazo, já que distorceria suas mentes. Considerando que era uma situação de vida ou morte para eles, espalhar o Izanagi certamente os teria beneficiado e aumentado as chances de conquistar a vila com sucesso. É claro que Kuroto entende que os requisitos para usar o Izanagi não são simples, já que se trata de um jutsu baseado na técnica da criação de todas as coisas. Portanto, a menos que o usuário possua acuidade visual suficiente, Mangekyou ou Sharingan, e o chakra do clã Uchiha, ele precisaria usar meios externos, células de Hashirama, para compensar, assim como Shimura Danzo. Por isso, mesmo que Fugaku não quisesse dar o Izanagi a todos os membros do clã Uchiha, ele deveria tê-lo dado pelo menos a Shinichi e Shizui. Os lucros claramente superaram as perdas. E qualquer líder sensato compartilharia esse jutsu com seus companheiros de clã em uma situação de vida ou morte para aumentar suas chances e eficácia em combate. No entanto, ele não fez, para a grande confusão de Kuroto. Agora parece que o motivo pelo qual Fugaku não fez isso não foi por falta de vontade, mas sim por incapacidade. Ele não tinha o pergaminho de Izanagi consigo, pois fora confiscado pelo Nidaime. Após refletir por um instante, Kuroto murmurou para si mesmo: parece que restam apenas 2 lugares no mundo ninja onde posso obter informações sobre Izanagi. A primeira é através de Obito. Afinal, dado o quanto Obito gosta de usar aquele jutsu proibido repetidamente, ele deveria ter um pergaminho muito detalhado dessa técnica proibida deixado para ele por Uchiha Madara antes de falecer. Outro lugar onde Kuroto poderia encontrar informações sobre Izanagi é a base da Anbu de Danzo. Naturalmente, a primeira escolha de Kuroto seria a base da Anbu, mas ele não tem certeza se o pergaminho ainda estaria lá. Porque depois de sua deserção, a base da Anbu foi saqueada e a Anbu recolheu todas as informações de lá. O que significa que as informações sobre Izanagi estão ou na base da Anbu, ou nos arquivos proibidos, ou nas mãos do terceiro Hokage, se ainda não tiverem sido destruídas. Enquanto Kuroto estava absorto em seus pensamentos, Fugaku levantou-se repentinamente e saiu da sala. Após 1 minuto, retornou carregando um pergaminho e o entregou a Kuroto. Embora o pergaminho de Izanagi tenha se perdido, ainda possuímos um pergaminho de uma técnica ainda superior a Izanagi. Talvez essa técnica possa ajudá-lo a obter as respostas que procura. É Izanami? Perguntou Kuroto ao pegar o pergaminho de Fugaku. Fugaku ficou mais uma vez atônito. Não esperava que o Hokage-sama também conhecesse essa técnica. Ele então assentiu com um sorriso amargo. Sim, como você deve ter adivinhado, este é o pergaminho de Izanami. Assim como Izanagi, este também é um genjutsu proibido. No entanto, diferentemente de Izanagi, que pode alterar a realidade e fornecer uma rota de fuga fácil, o propósito de Izanami é nos guiar para aceitarmos a realidade presente e não escolhermos um caminho fácil usando um jutsu de distorção da realidade. Este jutsu foi criado para garantir que nós, Uchiha, permaneçamos humildes e honrados e não nos tornemos complacentes apenas por termos meios de alterar a realidade. Kuroto assentiu com a cabeça. Muito bem, era exatamente disso que eu precisava, e desdobrou o pergaminho. Após o lançamento de Izanami, mesmo que o alvo utilize Izanagi para manipular o resultado em vez de alterá-lo, ele ficará preso em um ciclo infinito até aceitar a realidade. Como Fugaku explicou, o Izanami é um genjutsu proibido que força guia a pessoa sobre quem é lançado a aceitar a realidade e o resultado, em vez de recorrer a um jutsu para mudá-lo. Uchiha Naori, hein? Murmurou Kuroto ao notar o nome da pessoa que desenvolveu Izanami. Fugaku assentiu, de fato. Embora não haja muita informação sobre ela, sabe-se que ela viveu há bastante tempo, talvez mais de um século. Este genjutsu proibido foi criado por ela para impedir que o clã Uchiha fizesse mau uso do poder de Izanagi. O Izanami foi criado por Uchiha Naori na época em que Uchiha Madara deixou Konoha. Quando Uchiha Madara deixou Konoha, o clã Uchiha ficou sem um patriarca, e vários Uchihas almejavam o cargo. Assim, um conflito interno eclodiu. O conflito escalou a tal ponto que muitos Uchihas começaram a sacrificar seus Sharingan enquanto usavam o Izanagi para obter vantagem. E quando vários Uchihas começaram a fazer isso, foi aí que os problemas começaram, um após o outro. Foi somente após Uchiha Naori criar a Izanami que as coisas voltaram ao normal e o conflito interno dentro do clã Uchiha diminuiu. Kuroto assentiu levemente. Entendo. E pensou consigo mesma. Suspiro, assim como Shizui. Uchiha Naori também protegeu o clã Uchiha. Ambos são farinha do mesmo saco. Bem, isso não é surpreendente, considerando que são parentes. Uchiha Naori pode não ter deixado muitas informações sobre si mesma. No entanto, pela genealogia
genealogia do clã Uchiha que Kuroto havia lido, ele percebeu que Uchiha Naori era, na verdade, ancestral de Shizui, mais precisamente sua bisavó. Para ser sincero, quando Kuroto descobriu que Shizui era bisneto de Uchiha Naori, não pôde deixar de suspirar. No cânone, Shizui morreu jovem, assim como seus pais, avós e ancestrais antes dele. Embora essa família seja realmente talentosa, eles também têm o talento de morrer jovens. Mas neste mundo, Kuroto está realmente feliz por Shizui estar vivo e não ter morrido tão jovem. O fato de ambos serem ancestrais e descendentes também explica porque ela estava disposta a sacrificar seu Mangekyou Sharingan para levar o clã Uchiha ao caminho certo. Tanto Shizui quanto Naori parecem ter bondade e determinação semelhantes, estando dispostos a se sacrificar pelo bem do clã. Enfim, depois de ler o pergaminho de Izanami, Kuroto murmurou com um sorriso satisfeito. Isso deve funcionar, e guardou o pergaminho em um dos bolsos. Devolverei isso a Itachi mais tarde. Certo, assentiu Fugaku. Agora que Kuroto possui o pergaminho de Izanami, ele tem uma carta na manga contra Obito. De acordo com a previsão de Kuroto, após a batalha na cordilheira no interior do País da Grama, vários membros de baixo escalão da organização Akatsuki deveriam ter morrido. No entanto, figurões como Nagato e Obito, eles definitivamente estão vivos. Kuroto duvida que a explosão que ele causou ao sobrecarregar o boneco de Aoki antes de sair daquele lugar tenha sido suficiente para matar alguém como Nagato. Ele pode ter sofrido alguns ferimentos, porém morto. Improvável. Ele deveria estar vivo. Afinal, uma simples colisão de meteoro não o matou. Como uma mera explosão nuclear poderia matá-lo? Quanto a Obito, nem vamos falar dele. Não há como ele ter morrido. E mesmo que tivesse morrido, ele teria ressuscitado usando o Izanagi. Kuroto já havia matado Obito diversas vezes, contudo, em todas elas, Obito alterou seu destino usando o Izanagi. Em tal situação, talvez o Izanami seja a única saída. Izanami não apenas o impedirá de distorcer a realidade, como também o forçará a aceitar a realidade do mundo ninja que ele vem tentando negar há mais de uma década. Após discutir mais algumas coisas com Fugaku, Kuroto decidiu ir embora. Muito bem, Fugaku-san, já que tudo foi resolvido, é hora de eu ir. Assim que se levantou, Fugaku de repente se lembrou de algo e disse: Okage-sama, daqui a uma semana, vamos organizar uma cerimônia para nomear formalmente meu filho mais velho, Itachi, como novo patriarca do clã Uchiha no Santuário Naka. Espero poder convidá-lo para comparecer à cerimônia também. Kuroto olhou para Fugaku surpreso. Até a geração de Fugaku, os outros clãs e a facção Okage não tinham qualquer envolvimento com tal cerimônia do clã Uchiha. Os membros do clã Uchiha realizavam entre si e, posteriormente, espalhavam a notícia de que um novo patriarca havia chegado ao poder. Mas agora que Fugaku convidou Kuroto, o Godame Okage de Konoha, isso adquire um significado especial. É claro que cada um pode interpretar as intenções do clã Uchiha de uma maneira diferente. Alguns podem pensar que para garantir que o clã Uchiha não fizesse nada impulsivo, como replanejar a rebelião contra a vila, Kuroto estaria lá com seu Zambu para observá-los. Outros podem pensar que o Okage foi convidado apenas por formalidade. No entanto, Kuroto é muito claro quanto à intenção de Fugaku. O significado é que o clã Uchiha está ao lado do Okage. Com suas ações, Fugaku quer transmitir que o clã Uchiha jurou lealdade ao Godame Okage e espera que Kuroto também possa cumprir sua promessa. Compreendendo a intenção de Fugaku, Kuroto sorriu e assentiu. Estarei lá. Capítulo 942. Após conversar com Fugaku, Kuroto cumprimentou Itachi e os outros, depois deixou o distrito Uchiha e seguiu em direção ao distrito Hyuga. Enquanto caminhava pelas ruas de Konoha, ele refletia sobre tudo o que acontecerá nos últimos 3 dias. O golpe de estado fora contido, evitando-se completamente qualquer conflito interno grave ou o impacto negativo que poderia ter causado. Ao mesmo tempo, as bases para a recuperação da honra, do status e da reputação do clã Uchiha haviam sido lançadas, sem afetar significativamente seu número de membros. Considerando tudo o que acontecerá com exceção de alguns incidentes envolvendo Aoki e Akatsuki, era seguro dizer que quase todos em Konoha deveriam estar satisfeitos com os resultados atuais. A julgar pelos resultados, Kuroto também considera que a missão que supostamente confiou a Matsukami foi concluída, portanto, não há problema em pagar seus honorários. Mas há um problema, pensou Kuroto com uma expressão pensativa. O fato de o Mangekyou Sharingan de Fugaku ter sido mantido por Amatsukami será um tanto problemático. Inicialmente, a taxa pelo trabalho de contra-insurgência era de 300 milhões de ryu, com um adicional de 50 milhões de ryu para cada par de Mangekyou Sharingan que Amatsukami entregasse a Konoha. Não apenas os Mangekyou Sharingan de Shizui e Shinichi permaneceram intactos, como o Mangekyou Sharingan de Fugaku foi tomado por Amatsukami. Obviamente, ele não seria entregue à vila, já que seria usado por Sasuke no futuro. Portanto, existe a possibilidade de os membros do Conselho dos Anciãos tentarem reduzir ou renegociar o preço. Afinal, um par de Mangekyou Sharingan é algo muito valioso. Não que haja alguém em Konoha, com exceção dos membros do clã Uchiha, que possa usar o Mangekyou Sharingan. Mas mesmo assim, enquanto pensava em como lidar com essa parte, Kuroto murmurou: um encontro direto com aquelas raposas velhas do Conselho dos Anciãos não é a melhor escolha. Dado quão astuto o terceiro Hokage pode ser, eu poderia inadvertidamente acabar dando a ele alguma informação que eu não gostaria que ele tivesse. No entanto, a presença de alguém do Conselho dos Anciãos também é importante. Caso contrário, as coisas ficariam problemáticas. O que fazer? O que fazer? Parece que não posso fazer isso de forma simples, terei que planejar as coisas. Com essa decisão, Kuroto acelerou o passo e logo entrou no distrito de Hyuga. Distrito de Hyuga. Enquanto caminhava pelas ruas do distrito Hyuga, os membros do clã Hyuga que passavam por ali ou estavam envolvidos em diversas atividades o notaram usando o Auri Hokage. Eles pararam para cumprimentá-lo respeitosamente antes de continuarem com seus trabalhos.
Obviamente, ao verem Kuroto e como ele se tornou Hokage, seus corações se encheram de orgulho e respeito. No entanto, também havia algumas emoções inexplicavelmente complexas escondidas em suas expressões. Kuroto já esperava por isso. Ele reconheceu o significado dessas emoções e pensou consigo mesmo. Parece que a notícia de que Hyuga Aoki está vivo chegou aos ouvidos de todos. Embora Aoki tivesse matado a maioria das pessoas que encontraram naquela noite, ele poupou Izashi. Além disso, após cair na armadilha e sair correndo da vila para retornar ao seu corpo, ele teve um pequeno confronto com Azuma e alguns Zambu. Por esses dois motivos, o fato de Hyuga Aoki ainda estar vivo e ter se libertado do selo do pássaro enjaulado chegou aos ouvidos de todo o clã Hyuga. Mesmo que a família principal quisesse ocultar essa informação, já era tarde demais. A notícia de que Aoki estava vivo foi um choque para todo o clã Hyuga, não apenas para a família principal, mas também para os ramos secundários. Até agora, acreditava-se amplamente que o selo do pássaro enjaulado não podia ser desfeito ou quebrado. Uma vez implantado, o selo estava ali para sempre, e a única coisa que restava era uma vida inteira de servidão e lealdade à família principal, sem qualquer meio de oposição, já que a família principal tinha controle absoluto sobre a vida das pessoas da família secundária. No entanto, agora que surgiu alguém que desfez o selo supostamente inquebrável, significa que o pássaro enjaulado não representa mais uma vida inteira na gaiola. Isso também significa que o controle absoluto que a família principal exercia sobre a família secundária foi quebrado. A família secundária agora tem esperança, uma chance de escapar dessa servidão. A mesma esperança que não tinham até alguns dias atrás reacendeu em seus corações. Mas é claro, nem todos acolhem essa esperança. E quando se refere a nem todos, Kuroto não está falando das pessoas da família principal. Certamente a família principal não deseja que os membros da família secundária tenham essa esperança. Mas isso é outra questão. Mesmo muitos membros do clã que fazem parte da família secundária não querem esperança. Afinal, o fato de o pássaro enjaulado poder ser quebrado significa que eles não estão mais permanentemente seguros. Aqueles gananciosos que desejam o Byakugan podem tentar roubar seus olhos. Ao contrário do clã Uchiha, todos os membros do clã Hyuga despertam seu Byakugan. Portanto, a vida daqueles que não são muito fortes, daqueles que não são ninjas e daqueles que nunca treinaram artes ninja corre risco. Embora haja a esperança de que eles não precisem mais ficar presos à servidão por toda a vida, também existe o medo de que as pessoas comecem a persegui-los por causa de seu Byakugan. Essa é a razão para as emoções complexas. Acho que sempre há lados positivos e negativos em cada situação, pensou Kuroto enquanto caminhava em direção ao centro do distrito Hyuga. Mansão do Patriarca, distrito de Hyuga. A atmosfera no centro do distrito Hyuga é bastante deprimente após a morte de Hyuga Aoyama. Mesmo assim, ninguém parecia estar de luto pela morte do ancião. Durante todo o tempo em que Kuroto caminhou em direção ao centro do distrito Hyuga, ele não ouviu ninguém falar sobre a causa da morte do venerável ancião Hyuga Aoyama. Como se dissessem, então, eles esconderam a causa da morte dele. Talvez os membros da família principal tenham pensado que se revelassem a causa da morte do ancião Aoyama, Aoki ganharia os elogios e a admiração dos membros do ramo secundário, que se sentiriam inspirados a seguir seus passos. Isso, por sua vez, levaria a um caos ainda maior no clã Hyuga do que a família principal seria capaz de suportar. Por esse motivo, a família principal parece ter declarado a causa da morte do ancião Hyuga Aoyama como falecimento natural e providenciou seu funeral às pressas. Após o dia de sua morte, tudo relacionado ao funeral já estava resolvido, o que deixou Kuroto muito desapontado. É uma pena, eu queria prestar-lhe minhas homenagens por toda a ajuda que ele me deu. Suspiro. Acho que visitarei seu túmulo quando tiver tempo e lhe contarei como vinguei sua morte, para que ele possa descansar em paz na terra pura. Ao mesmo tempo, outro pensamento surgiu em sua mente, já que Aoki foi responsável pela morte de 2 anciãos da família principal. Acho que posso dizer que ele também completou sua vingança e a de seu irmão até certo ponto. Então ele deu de ombros. Bem, não que isso me importe de alguma forma. Após recuperar o fôlego, Kuroto entrou na casa do patriarca. Assim que Yashi soube da chegada de Kuroto, apressou-se em recebê-lo, acompanhado pelo ancião Fukiage e pelo ancião Sada. Assim que o chá foi servido e a empregada saiu, Yashi decidiu ir direto ao ponto. Kuroto-kun, você deve ter ouvido falar que Aoki está vivo, certo? Houve algum progresso em encontrá-lo? Bem, descobrimos que ele parece estar cooperando com a organização Akatsuki. Quanto aos seus rastros exatos, não houve progresso nesse sentido, respondeu Kuroto. Ele acrescentou com uma expressão de impotência. A aliança enviou pessoas à última base conhecida da Akatsuki, no entanto, não conseguimos encontrar nenhum vestígio dele. É mesmo, murmurou Yashi, desapontado. Um silêncio profundo pairou no salão enquanto os 4 permaneciam sentados em silêncio. Embora parecesse ansioso, não havia nenhum traço de medo em seus olhos, ao contrário do ancião Fukiage e de Sada, que pareciam extremamente inquietos. Como se Aoki pudesse aparecer do nada e matá-los enquanto dormiam. Após um tempo, Yashi disse, Kuroto-kun, conhecendo você, deve entender que o propósito de criar o pássaro enjaulado não era controlar o clã secundário, mas sim proteger nosso Kekkei Genkai e os membros mais fracos do clã. Pode até prendê-los, mas também é uma forma de proteção. De alguma forma, Aoki conseguiu quebrar o pássaro enjaulado, e se ele vender esse método para caçadores de recompensas e outras vilas que nos odeiam, a vida de todos os membros do clã secundário estará em risco. Ele fez uma pausa e falou, abaixando a cabeça. Portanto, por favor, nos ajude a lidar com Aoki. Os 2 anciãos sentados atrás de Yashi hesitaram por um momento, depois também baixaram a cabeça, por favor. Observando os 3 membros principais da família abaixarem a cabeça, Kuroto ponderou por um momento e então disse, pelo que sei, a habilidade de Aoki de se libertar do selo do pássaro enjaulado está de alguma forma ligada ao clã Otsutsuki na lua. Se quiserem minha ajuda, devem me contar tudo o que sabem sobre o clã Otsutsuki e quais conexões o clã Hyuga tem com eles. Capítulo 943. Se você quer que eu o ajude, então você deve me contar tudo o que sabe sobre o clã Otsutsuki e quais conexões o clã Hyuga tem com eles.
Ao ouvir sobre o estado de Kuroto, os olhos de Yashi se arregalaram em surpresa, e os dois anciãos também o olharam com uma expressão de espanto. Em resposta ao choque e surpresa deles, Kuroto deu de ombros. Vocês não precisam reagir assim, embora vocês possam ter tentado esconder. A vila tem algumas informações sobre o clã Otsutsuki e suspeita que haja alguma ligação entre o clã Hyuga e o clã Otsutsuki na lua. Como Godame Okage, naturalmente eu sei algumas coisas. Ao receber a resposta de Kuroto, Yashi suspirou levemente. Ele se virou para os dois anciãos e após chegarem a um certo acordo, Yashi e os dois anciãos se levantaram e disseram a Kuroto, venha conosco. Kuroto assentiu com a cabeça e seguiu Yashi até seu escritório. Agora que estavam em um espaço mais isolado e privado, Yashi e os dois anciãos começaram a conversar sobre a conexão entre o clã Hyuga e o clã Otsutsuki na lua. Kuroto ouviu atentamente a explicação deles. Ele queria saber tudo, todas as informações que a família principal possuía sobre o clã Otsutsuki. Esse era o principal propósito de sua visita ao patriarca Hyuga desta vez. Kuroto planejava usar todas as informações que obteria hoje para criar um plano para colocar as mãos no Tenseigan gigante na lua. Afinal, a menos que ele saiba o caminho para a lua, seria impossível para ele tomar posse desse tesouro. É uma pena que Kuroto fosse um pouco ingênuo. Yashi e os dois anciãos conversaram sobre muitas coisas básicas, no entanto não discutiram nada importante. Não que estivessem tentando esconder essa informação, é que eles próprios não a conheciam, nem tinham qualquer informação sobre como chegar à lua ou contatar os Otsutsuki. Puxa, eles nem parecem ter muita informação sobre como os dois lados estão conectados. Por um instante, Kuroto se perguntou se os três estavam tentando enganá-lo ou algo do tipo, porém após refletir balançou a cabeça, percebendo que não era o caso. Eles realmente não pareciam ter nenhuma informação substancial. Aoki também não tinha muita informação sobre o clã Otsutsuki em suas memórias, então é seguro dizer que nos livros e pergaminhos que ele roubou, não havia muita informação sobre esses parentes distantes. Já que o patriarca e os anciãos também não sabem muito, ou seja, a informação foi claramente apagada, pensou Kuroto franzindo a testa. Ele se perguntava por que não havia muita informação sobre o clã Otsutsuki na lua. Mesmo que os dois lados tivessem um conflito, isso não justificava a falta de informações. Afinal, esses lados são parentes distantes, e a família principal do clã Hyuga carrega o sangue da família principal do clã Otsutsuki em suas veias. Então, por quê? Talvez os membros da família principal do clã Otsutsuki não quisessem que ninguém do mundo ninja tivesse acesso à lua por causa do que lá estava selado? Isso é de fato possível. Ao contrário das pessoas do mundo ninja, esses indivíduos deveriam estar cientes da existência de Kaguya, portanto, não queriam correr nenhum risco deixando qualquer informação sobre a lua ou um método para chegar lá, pois isso poderia representar um risco para o selo que a protegia. Não é impossível que os habitantes do mundo ninja também queiram se apoderar da lua e ao fazer isso, possam libertar Kaguya consciente ou inconscientemente, colocando o mundo inteiro e seus habitantes em risco. Então, em prol da segurança do mundo ninja e da vida neste planeta, eles escolheram ocultar e destruir sua história em vez de arriscar o mundo inteiro. Se forem eles, não é impossível. Assim que Kuroto chegou a essa conclusão, Yashi afirmou, isso é tudo que sabemos sobre o clã Otsutsuki. Kuroto assentiu e após um momento de silêncio perguntou, nesse caso, por favor, diga-me o que o representante do clã Otsutsuki queria de nós quando nos contatou recentemente. Bem, após um momento de hesitação, Yashi suspirou e decidiu falar, acho que não há outra escolha. Eles enviaram um representante e queriam recuperar algo que nós tínhamos. Antes que Yashi pudesse terminar de falar, o ancião Fukiage o interrompeu em voz alta, Yashi já chega. Rapaz, isso é tudo que sabemos sobre o clã Otsutsuki, qualquer coisa além disso não é da sua conta. Interrompido pelo ancião Fukiage, Yashi hesitou mais uma vez e desta vez optou por permanecer em silêncio. Ele não conseguia evitar, a família principal estava sob uma pressão enorme. O fato de Kuroto, um membro do ramo secundário da família, ter se tornado Okage de Konoha, enquanto nem ele nem ninguém do ramo principal jamais teve a chance de fazer parte do conselho de anciãos de Konoha, coloca a reputação do ramo principal em risco. Embora isso seja uma questão significativa, não teria exercido tanta pressão sobre Yashi, bem como sobre os demais anciãos. Se Aoki não tivesse descoberto uma maneira de se libertar da gaiola, isso afetou profundamente a autoridade do ramo principal, bem como a estabilidade de todo o clã. Não apenas os membros da família secundária, mas até mesmo muitas pessoas que não fazem parte do clã Hyuga, tomaram conhecimento da dinâmica atual do clã Hyuga e franzem a testa ao ver os membros da família principal. Para eles, os membros da família principal não passam de senhores incompetentes que estão forçando e explorando os membros da família secundária. Nessa situação extremamente difícil, o Tenseigan gigante do clã Hyuga é a única esperança da família principal. Com sua ajuda, eles esperam recuperar a reputação da família principal e manter o controle sobre o clã secundário. Claro, Yashi também suspeita que talvez Aoki tenha encontrado esse tesouro e, por meio dele, adquirido o método para quebrar o selo do pássaro enjaulado. Contudo, enquanto não houvesse confirmação, ele, assim como os outros dois anciãos, não conseguiam desistir. Queriam acreditar que, como núcleo da família principal, somente eles seriam capazes de encontrar e controlar o poder do Tenseigan, e não alguém da família secundária. Temiam que se Kuroto descobrisse sua existência, também desejaria adquirir seu poder. Se fosse Kuroto, ele também seria capaz de mobilizar seu Zambu em busca daquele objeto, o que aumentaria suas chances de encontrar o tesouro. Temendo tal possibilidade, decidiram ocultar sua existência de Kuroto. Quanto menos pessoas soubessem sobre ele, melhor, e maiores seriam as chances de encontrá-lo e controlar seu poder. Como Yashi optou pelo silêncio, Kuroto aceitou sua resposta e não se preocupou em insistir no assunto. Em vez disso, disse, se o clã Otsutsuki tentar contatá-lo novamente, por favor, certifique-se de me informar da próxima vez. Após proferir essas palavras, Kuroto não esperou por uma resposta e se retirou da mansão patriarca. Os dois anciãos, e até mesmo Yashi, não oferecem nenhuma esperança a Kuroto. Eles insistem em tentar estabilizar a situação para manter a situação atual sob o pretexto de preservar as tradições.
Não conseguem compreender que o mundo ninja está evoluindo, destinado a inaugurar uma nova era que rejeitará suas ideologias, levando à sua eventual ruína. Em sua visão, esses indivíduos são relíquias, incapazes de influenciar o futuro do clã Hyuga. O destino do clã será determinado por pessoas como Neji, Hinata e Hanabi, a geração mais jovem. Consequentemente, ele descarta as fantasias e os pensamentos desses anciãos como irrelevantes. Aqueles que não conseguirem se adaptar aos tempos de mudança inevitavelmente desaparecerão, à medida que o tempo continua sua marcha implacável, indiferente ao sofrimento dos indivíduos. Capítulo 944. Na manhã seguinte, bem cedo, na suave luz da manhã, Tsunade Imi e Shizune passeavam pela alameda arborizada do distrito de Nara, dirigindo-se à casa do patriarca do clã Nara para discutir o próximo lote de ervas medicinais necessário para o hospital de Konoha. O clã Nara possuía inúmeros campos medicinais espalhados pela Terra do Fogo, servindo como principal fornecedor de matéria-prima para o hospital de Konoha e vários outros clãs. Kuroto também adquiria regularmente esses materiais do clã Nara, embora usando métodos discretos e fornecendo álibis para ocultar suas verdadeiras intenções. Dada a preciosidade dessas matérias-primas e a ameaça potencial que representavam caso fossem mal utilizadas, o clã Nara agiu com cautela, garantindo que negociasse apenas com indivíduos de identidade comprovada e lealdade à vila. Kuroto, com suas conexões clandestinas, conseguiu obter esses recursos por meios não divulgados. Enquanto as duas jovens, apenas na aparência, atravessavam as ruas, a expressão de Tsunade mudou para uma carranca, seu olhar direcionado para a distante floresta do clã Nara. Ao notar a expressão de Tsunade Imi, Shizune perguntou curiosa: Tsunade-sama, aconteceu alguma coisa? Tsunade Imi assentiu com a cabeça, afirmando: parece haver pessoas na floresta. Ao ouvir isso, Shizune deu de ombros: é a floresta do clã Nara. Ninguém além dessas pessoas tem permissão para entrar. Então deve ser alguém do clã cuidando dos servos que vivem lá dentro. Tsunade Imi balançou a cabeça, expressando sua preocupação. É isso? Ele não é um membro do clã Nara. Eu conheço esse chakra. O que ele está fazendo dentro da floresta do clã Nara, ainda mais a essa hora? Confusa, Shizune perguntou: o que você quer dizer com Tsunade-sama? Quem é? É o Kuroto, respondeu Tsunade Imi, acrescentando: vamos ver o que ele está fazendo aqui. Sem esperar pela resposta de Shizune, ela seguiu em direção à floresta do clã Nara. Surpresa, Shizune questionou: Kuroto-kun, por que ele estaria aqui? E seguiu Tsunade Imi. Ao se aproximarem da floresta, confirmaram que era de fato Kuroto e, para sua surpresa, ele não estava sozinho, alguém mais o acompanhava, cuja identidade deixou Tsunade Imi e Shizune em choque. Omuzubi! Exclamaram Tsunade Imi e Shizune surpresas, justificando seu espanto pela raridade de encontrar um membro da Matsukami. Suas vozes chegaram a Kuroto e Omuzubi, alarmando os dois. Quem está aí? Ao ser descoberta, Tsunade Imi emergiu e, enquanto encarava Omuzubi, explicou: estávamos passando por aqui e encontramos alguém que não pertence ao clã Nara dentro da floresta do clã Nara, então viemos verificar quem é. Omuzubi assentiu levemente com a cabeça, respondendo: entendo. Nesse momento, Kuroto interrompeu: Tsunade-sama, você chegou na hora certa. A Matsukami me procurou para cobrar o pagamento pelo trabalho de contra-insurgência. Pagamento por isso? Tsunade Imi reagiu prontamente às palavras de Kuroto e dirigiu-se a Omuzubi, declarando: sou uma das anciãs de Konoha e também membro do Conselho de Konoha. Já que se trata do pagamento pela contra-insurgência, tenho o direito de participar disso. Como uma das anciãs de Konoha, alta cúpula. Tsunade Imi certamente está ciente dos detalhes referentes à ajuda de contra-insurgência que a organização Amatsukami forneceu a Konoha alguns dias atrás. Sim, mesmo sendo Hokage, a presença de Tsunade-sama é necessária. Precisamos de alguém que seja justo e imparcial para reconhecer esta transação entre a vila e a organização. Kuroto assentiu, enfatizando o justo e o imparcial para Tsunade Imi. Isso tinha o objetivo de pressioná-la psicologicamente antes de qualquer coisa começar, incentivando-a a abordar a negociação com justiça e imparcialidade. Ao ouvir as palavras de Kuroto, Omuzubi examinou Tsunade Imi de cima a baixo. Após um momento de silêncio, assentiu: muito bem. Já que ela é neta daquele homem, a quem até eu respeito, permitirei sua participação. Essa era mais uma tática psicológica. Omuzubi certificou-se de que Tsunade Imi entendesse que sua aceitação não se devia apenas à sua força, posição como anciã de Konoha ou reputação como Sannin, mas sim à respeitada reputação de seu avô. Portanto, ela precisava agir com mais cautela para evitar qualquer coisa que pudesse afetar o prestígio dele. Sentindo o olhar de Omuzubi sobre si, Tsunade Imi bufou friamente, enquanto cruzava as mãos sobre os seios. Apesar de manter uma expressão calma, ela estava um pouco nervosa momentos antes. A menção de Omuzubi ao seu avô a surpreendeu, e suas décadas de experiência como kunoichi permitiram que ela compreendesse o peso de sua posição nessa situação. Não era seu papel como anciã de Konoha ou como uma dos Sannin lendários, mas sim o fato de ser neta do homem reconhecido como deus dos ninjas em sua era, o que fez Omuzubi aprovar seu envolvimento. Diferentemente de Tsunade Imi, Shizune não era tão calma. Sendo apenas uma jounin, a mera presença de um membro da Matsukami já era demais para ela. Quando Omuzubi se virou na direção deles, Shizune ficou extremamente nervosa e aliviada por ele não ter focado sua atenção nela. Shizune pode parecer tímida, mas essa reação é bastante normal. No mundo ninja atual, até mesmo os Kages e ninjas com força de nível Kage ficam nervosos na presença de Amatsukami, quanto mais jounin comuns como ela. Assim que Omuzubi desviou o olhar, Tsunade Imi e Shizune soltaram um suspiro involuntário de alívio. Nesse momento, Omuzubi declarou: não tenho interesse em enrolar. Estou aqui para receber o pagamento. Quando Konoha vai pagar os 400 milhões de ryu por toda a ajuda que prestamos? Antes que Kuroto ou Tsunade Imi pudessem reagir às palavras de Omuzubi, Shizune exclamou ao ouvir uma quantia tão grande de dinheiro para pagamento. 400 milhões de ryu. Ignorando-a, Tsunade Imi questionou com uma carranca. 400 milhões de ryu?
Do que você está falando? Eu me lembro que o pagamento foi de 300 milhões de ryu. Então, o que significa esses 100 milhões de ryu extras? Mesmo se você adicionar os 50 milhões de ryu pelo Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku, o que são esses 50 milhões extras? Kuroto assentiu com a cabeça. Sim, deu uma explicação adequada caso contrário. Ele não terminou a frase, deixando para a imaginação de Tsunade Imi e Shizune. Kuroto sabia que as pessoas tendem a imaginar o pior cenário possível, e era exatamente isso que ele queria. Shizune olhou para Tsunade Imi e Kuroto em choque, depois se virou para o Musubi com o coração ansioso. Por que Kuroto-kun disse uma coisa dessas? E se o Musubi se ofender? Apesar do nervosismo, ela também admirava a coragem de Kuroto por ter coragem de falar com o Musubi daquela maneira. O Musubi respondeu, os 300 milhões de ryu são para o trabalho de contra-insurgência contra o clã Uchiha, enquanto 100 milhões de ryu restantes são para resgatar o Jinchuriki da Kyuubi. O quê? Os três, incluindo Kuroto, Tsunade Imi e Shizune, ficaram surpresos. Por resgatar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, o Musubi assentiu. Claro, sem a ajuda de Yama-sama, você acha que a mão do seu Hokage teria sido capaz de resgatar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas? Bem, é isso. Eles não puderam refutar as palavras de Omusubi porque ele enfatizou que além de resgatar Naruto, se não fosse pela ajuda de Yama, ele teria morrido ali. Tsunade Imi disse, deixando de lado a questão dos 100 milhões de ryu por enquanto, e quanto ao outro acordo? Vocês tomaram o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku. Precisamos que nos devolvam também, é claro, pagaremos 50 milhões de ryu por isso, como combinado. Omusubi balançou a cabeça. Isso não vai acontecer. Pode ficar com esses 50 milhões de ryu, não estamos interessados neles. E é por isso que não os incluímos no pagamento. Então disse, agora que isso está resolvido, vamos voltar aos 400 milhões de ryu. Diferentemente da última vez, desta vez não queremos receber o pagamento em várias parcelas. Ele deve ser pago em uma única parcela. Então, quando você vai pagar o valor? Capítulo 945. Não vamos devolver o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku. Pode ficar com os 50 milhões de ryu referentes a ele. Não pretendemos ficar com essa parte. O que me interessa aqui são os 400 milhões de ryu restantes. A recusa de Omusubi deixou o clima um pouco tenso. Nem Tsunade Imi nem Shizune esperavam tal situação. Tsunade Imi imaginava que seria difícil negociar com Omusubi sobre o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku, mas o fato de ele recusar diretamente, sem pensar duas vezes, isso não estava dentro de suas expectativas, e ela não sabia o que dizer naquele momento. Nesse momento Kuroto falou, isso não está certo. O acordo que fizemos era que a Matsukami faria o trabalho de contra-insurgência, além de recuperar o Mangekyou Sharingan do clã Uchiha, que eles devolveriam a Konoha. Agora vocês pretendem ficar com ele. Mesmo que não tenham incluído 50 milhões de ryu no pagamento, vocês estão mudando o acordo. Vão mesmo voltar atrás na palavra de vocês? A expressão de Tsunade Imi iluminou-se subitamente enquanto ela olhava para Kuroto com um aceno de aprovação. Sim, é assim que a Matsukami opera? Nesse ritmo, não podemos mais confiar em vocês, e nenhuma outra vila ninja ou empregador poderá confiar em vocês também. Ao ouvir as palavras de Kuroto e Tsunade Imi, chegou a vez de Omusubi ser silenciada. Shizune olhou para Kuroto e Tsunade Imi, depois se virou para Omusubi enquanto pensava ansiosamente. Por que Kuroto-kun e Tsunade-sama disseram uma coisa dessas? Isso não ofenderia Omusubi? Ela estava nervosa pensando nas consequências de irritar Omusubi, mas ao mesmo tempo admirava Kuroto e Tsunade-sama por sua coragem e calma. Após um momento de silêncio, Omusubi negou. Pensem o que quiserem, mas não vamos devolver o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku. Kuroto franziu a testa. Você não está preocupado com a reputação da sua organização? Omusubi deu de ombros. Algumas coisas são mais importantes que a reputação. Além disso, mesmo que lhe demos o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku, ninguém além dos membros do clã Uchiha pode controlar o poder do Doujutsu. Você já não tem Ataque Kakashi como exemplo? Se você quer esse par de Doujutsu para guardar em segurança, esqueça. Alguém da Akatsuki ou algum traidor da sua vila pode tentar roubá-lo e causar mais problemas no futuro, assim como aconteceu com a Caixa da Felicidade. Portanto, vamos manter esse par de Doujutsu sob nossa custódia. Todos ficaram sem palavras com o raciocínio de Omusubi, mas também não podiam negar suas palavras. Eles já tinham um não Uchiha tentando usar o Mangekyou Sharingan, e os resultados obviamente não eram muito bons. A diferença na força de Kakashi quando ele tinha o Sharingan e quando não tinha era gritante. Vendo que suas palavras haviam surtido efeito nas três pessoas, Omusubi acrescentou, mas se isso ainda não for suficiente para satisfazê-los, que tal se eu reduzir o pagamento em 50 milhões de ryu? Todos ficaram surpresos com a proposta repentina de Omusubi. Você vai diminuir o pagamento? Omusubi assentiu de fato e explicou os detalhes. Pense nisso como pagamento pela compra daquele par de Mangekyou Sharingan de Konoha. E o preço é o mesmo que Konoha concordou em nos pagar por cada par, ou seja, 50 milhões de ryu. Ao ouvir os detalhes, Kuroto não pôde deixar de perguntar a Tsunade Imi. O que você acha, Tsunade-sama? Não acho que seja uma opção tão ruim. Tsunade Imi assentiu. Você tem razão. Independentemente de tudo, enquanto a organização Akatsuki existir, Konoha não poderá encerrar sua cooperação com os Amatsukami, pois somente o líder dos Amatsukami tem o poder de deter e impedir o líder da Akatsuki. Portanto, Konoha precisa se aliar aos Amatsukami, quer queira ou não. Por isso, mesmo que Omusubi tivesse se recusado a devolver o par de Mangekyou Sharingan de Fugaku, eles ainda não teriam outra escolha a não ser pagar os 400 milhões de ryu que Omusubi exigiu como pagamento pela contra-insurgência e resgate do Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Afinal, eles estão desamparados e não têm outra opção. Mas, agora que Omusubi reduziu o pagamento em 50 milhões de ryu, a proposta ficou um pouco mais fácil de aceitar. Claro,
Tsunade Ime ainda está insatisfeita com o fato de Amatsukami ter se recusado a cumprir sua parte do acordo e decidido ficar com o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku. Mas o fato de terem reduzido o pagamento em troca dá uma sensação psicológica de que Konoha não está perdendo nessa transação. Além disso, o par de Mangekyou Sharingan de Fugaku só traria problemas para a facção Okage e para a vila, visto que foi anunciado que Amatsukami havia tomado o Mangekyou Sharingan de Fugaku, permitindo que o mantivessem e continuassem a atrair o ódio do clã Uchiha. Em comparação, conseguir reduzir o pagamento em 50 milhões de ryu é muito melhor para a vila. Com esse pensamento, Kuroto e Tsunade Ime assentiram. Muito bem então. Aceitaremos esta proposta e pagaremos os 350 milhões de ryu restantes à sua organização. No entanto, esta é a única vez. Espero que sua organização cumpra sua parte do acordo da próxima vez, caso contrário, será difícil confiar em vocês. Entendo, assentiu Omuzubi com um leve aceno de cabeça. Nesse momento, Kuroto estava prestes a dizer algo. Bem então. Mas foi interrompido quando Tsunade Ime chutou o chão e avançou em direção a Omuzubi sem aviso prévio, desferindo um soco com toda a sua força. Bum! Um enorme impacto ecoou quando o chão sob seus pés rachou e fumaça e poeira cobriram a cena. O quê? Exclamou Shizune em choque, confusa e em pânico. Temia que com suas ações Tsunade tivesse definitivamente ofendido Omuzubi, e que o que as aguardava fosse a fúria de Amatsukami. Por um instante, ela até desejou que a realidade diante de seus olhos fosse um sonho. Não só Shizune, mas também Kuroto ficaram surpresos com as ações repentinas de Tsunade Ime. Ele não conseguia entender o que a levará a atacar Omuzubi de repente. E por um momento até se perguntou se a velhice finalmente começara a cobrar seu preço e se ela estava começando a enlouquecer. Enquanto Kuroto e Shizune permaneciam com expressões atonitas, a poeira e a fumaça foram dissipadas pela brisa da manhã, e a visão de Tsunade Ime sendo imobilizada por Omuzubi, que estava envolta pela armadura vermelha em forma de caixa torácica do Susanoo, surgiu diante deles. Tsunade-sama, gritou Shizune em pânico, olhando para Kuroto. Kuroto-kun, você precisa salvar Tsunade-sama. Na visão de Shizune, Tsunade Ime definitivamente havia ofendido Omuzubi de Amatsukami ao atacá-lo, e ela sabia que se alguém entre os dois tinha força para salvá-la, era Kuroto, portanto, ela pediu a Kuroto. Kuroto não agiu imediatamente, em vez disso, olhou para Omuzubi e Tsunade Ime, tentando entender o que ela pretendia alcançar ao atacar Omuzubi. Quanto à preocupação com ela, ora, é o Itachi, obviamente ele não machucaria a velha, então Kuroto era o que menos se preocupava com ela. Seguindo o olhar de Kuroto, Shizune também se voltou para Omuzubi e Tsunade Ime. Enquanto a mantinha imobilizada pelo pescoço, Omuzubi perguntou, gostaria de se explicar? Decidirei sua punição dependendo da sua resposta. Shizune também perguntou, Tsunade-sama, por que você? Mesmo estando imobilizada com uma chave de braço, Tsunade Ime não se debateu muito nem teve problemas para respirar. Talvez porque Omuzubi mantivesse o aperto de sua mão frouxo o suficiente para que ela pudesse respirar e falar normalmente. Em resposta à dúvida de Omuzubi, Tsunade Ime deu de ombros. Eu precisava verificar se você é realmente uma membro da Amatsukami. Eu precisava ter certeza de que você é mesmo uma Omuzubi da Amatsukami e não alguém fingindo ser uma delas. Então lançou um olhar de soslaio para Kuroto. Ela ainda se lembra claramente daquele dia em que Kuroto criou vários clones das sombras, e todos eles fingiram ser diferentes membros da Amatsukami para afugentar Madara e Zetsu de Konoha. Ao ouvir as palavras de Tsunade Ime, Kuroto ficou surpreso e de repente percebeu que era o responsável por suas estranhas ações. Tudo aconteceu durante o teste prático na Floresta da Morte. Naquela ocasião, para afugentar Obito e Zetsu, Kuroto usou todos os disfarces de Amatsukami que possuía e, com a ajuda de seus clones das sombras, conseguiu espantá-los. Naquela época, ninguém acreditava que Madara e Zetsu seriam enganados, mas foram. E isso fez com que Tsunade Ime e os outros percebessem o quão dissuasores os membros da Amatsukami representavam. Ao mesmo tempo, eles entenderam que se estivessem no lugar de Madara ou Zetsu, sua reação não teria sido muito diferente. Eles também perceberam como é fácil para alguém fingir ser um membro da Amatsukami. Bem, não exatamente, já que precisam ter a força correspondente. Mas a menos que tenham algum meio de identificar os membros da Amatsukami com precisão, podem ser enganados por alguém se passando por um membro da Amatsukami. Portanto, Tsunade Ime fez o que fez. Kuroto não esperava que suas ações daquela época causassem uma impressão tão profunda em Tsunade Ime, enquanto todos, incluindo Omuzubi, permaneciam em silêncio, compreendendo as implicações de suas palavras. Tsunade Ime olhou para o Susanoo em forma de caixa torácica e continuou. Agora confirmei sua identidade, você realmente é um membro daquela organização. De repente, Omuzubi liberou uma aura assassina e perguntou friamente, o que você quer dizer? Por que sentiu a necessidade de confirmar minha identidade como verdadeiro Omuzubi? Havia alguém tentando se passar por um de nós? Sob a aura assassina de Omuzubi, Tsunade Ime desviou o olhar. Não, só por precaução obviamente ela não podia lhe dizer que era Kuroto. Shizune também lançou um olhar de soslaio para Kuroto, preocupada com ele. No entanto, a expressão de Kuroto era completamente neutra, como se o assunto de alguém fingindo ser um membro da Amatsukami não tivesse absolutamente nada a ver com ele. Vendo a calma de Kuroto, Shizune suspirou aliviada. Ufa, Kuroto-kun está realmente se tornando cada vez mais sinônimo de Hokage a cada dia que passa. Isso é realmente reconfortante de muitas maneiras. Então ela se lembrou de que Tsunade Ime ainda estava sendo estrangulada por Omuzubi e olhou para ela ansiosamente. Será que estou cavando minha própria cova com as minhas próprias mãos? Pensou Kuroto. Ele realmente não ousava imaginar as consequências se tivesse sido Shizue ou Shinichi em vez de Itachi. Se fosse Shizue em vez de Itachi, considerando a confiança que depositava em Kuroto, ele certamente teria baixado a guarda, embora conhecendo Shizue,
Talvez ele conseguisse se defender a tempo, mas Kuroto não tinha tanta certeza. Afinal, um Shizui preparado e vigilante contra um ataque é completamente diferente de um Shizui despreparado e desatento. Basta lembrar de como Shizui sofreu contra Danzou quando foi atacado de surpresa após Danzou usar o Izanagi, algo que estava completamente fora das expectativas de Shizui. E esse nem é o maior problema. O número de problemas que teriam surgido se fosse Shizui seria muito maior. Teria criado tantos problemas e até mesmo sua identidade como Yama teria sido revelada. Kuroto estremeceu ao pensar nisso e suspirou aliviado, concluindo que havia tomado uma decisão inteligente ao deixar esse assunto para Itachi. Em comparação com Shizui, Itachi está sempre vigilante. Mesmo diante de Kuroto e Shizui, as pessoas em quem mais confia, ele permanece vigilante, algo muito admirável. Compreendendo o motivo de Tsunade Imi, Omuzubi disse, é mesmo? Ele ainda ponderava se deveria deixar Tsunade Imi ir embora e não insistir mais nesse assunto ou se deveria puni-la por sua descrição. Após um momento de reflexão, ele disse, mesmo que quisesse confirmar minha identidade, bastava ter me pedido e me dado uma explicação. Eu teria concordado. Mas você não me pediu. Em vez disso, atacou diretamente, acreditando que a abordagem mais direta é a melhor. Veja bem, esse é o problema de vocês. Em vez de tentar se comunicar ou apresentar seus problemas e dúvidas, vocês simplesmente desembainham os punhos e as lâminas, acreditando que estão certos e que essa é a única solução. Atacar-me é apenas um exemplo. Se você analisar a história do mundo ninja, verá que é isso que vocês têm feito repetidamente, e essas ações feriram inúmeras pessoas e as transformaram em seus inimigos. Eu só. Tsunade Imi tentou se explicar. Omuzubi a interrompeu. Seja qual for o seu motivo, o fato de você ter me atacado sem aviso prévio não pode ser mudado e não será perdoado. Enquanto ativava seu Mangekyou Sharingan e dizia, Tsukuyomi. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 946. Escritório Okage, Konoha. Após o breve incidente na floresta de Nara, Kuroto, uma preocupada Shizune e Tsunade Imi, com o rosto pálido, reuniram-se no gabinete do Okage. Eles convocaram outras figuras importantes, incluindo o ancião Hiruzen, a anciã Koharu, o Sanin Jiraiya e o ajudante do Okage, Ataki Kakashi. Com os membros essenciais da facção Okage reunidos, Kuroto elucidou os detalhes do incidente na floresta de Nara que ocorreu no início da manhã. Enquanto Kuroto narrava os eventos, uma gama de emoções aflorou entre os presentes. O ancião Hiruzen murmurou. Como esperado, eles se recusaram a entregar o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku, não é? Kuroto afirmou sim, e em resposta, eles reduziram a recompensa em 50 milhões de ryu. A anciã Koharu expressou seu descontentamento, dizendo, primeiro, eles estão descumprindo suas promessas e agora exigem 50 milhões de ryu para o resgate do Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Isso é um absurdo. O ancião Hiruzen suspirou, mas não temos outra escolha. Os eventos de algumas noites atrás provaram mais uma vez que somos incapazes de nos defender da organização Akatsuki. Então, mesmo que estejam descumprindo suas palavras, não temos outra opção a não ser aceitar o acordo. Jiraiya interveio. Bem, veja pelo lado bom, pelo menos eles não estão sendo irracionais. As palavras de Jiraiya continham verdade. Inúmeras vezes eles protegeram Konoha da ameaça da Akatsuki, nunca pedindo nada excessivo. Sempre foi uma questão de dinheiro, e a quantia nunca foi um fardo muito pesado para Konoha, evitando quaisquer efeitos adversos na economia da vila. Quanto ao motivo pelo qual a Matsukami exige dinheiro constantemente em troca de seus serviços, a alta administração de Konoha ponderou diversas possibilidades. Uma teoria sugere que a Matsukami seja uma organização mercenária, contudo, essa hipótese tem sido questionada nos últimos anos. Os membros da Matsukami têm evitado aceitar missões do mercado negro há vários anos. Eles só se manifestam quando a Akatsuki inicia suas manobras e desaparecem em seguida, à semelhança de vigilantes. De fato, não seria totalmente impreciso afirmar que os membros da Matsukami se assemelham mais a vigilantes do que a mercenários. A única distinção reside na exigência de pagamento, uma característica tipicamente associada a mercenários. A ideia de que talvez eles não queiram que sua benevolência seja dada como certa foi sugerida e ganhou força entre muitos. Alguns chegaram a acreditar que esse pode ser realmente o caso. Independentemente dos motivos por trás das ações de Matsukami, o fato inegável é que eles protegem o mundo ninja e trazem estabilidade à organização Akatsuki. Devido a isso, Konoha considerou imprescindível formar uma aliança com eles. Assim, mesmo que suas ações recentes parecessem de certa forma razoáveis e mesmo que eles tenham descumprido o acordo, uma decisão unânime foi tomada para pagar os 350 milhões de ryu como compensação acordada. No entanto, surgiu uma nova preocupação. O pagamento é aceitável, mas eles insistem que o valor total seja pago em uma única parcela, e dentro de uma semana. Isso é um pouco, murmurou o ancião Hiruzen franzindo a testa. Inicialmente, o ancião Hiruzen pretendia efetuar o pagamento em parcelas de 50 milhões de ryu, permitindo um relacionamento prolongado com a Matsukami. Contudo, parece que a Matsukami percebeu sua estratégia e tem outras intenções. Jiraiya perguntou, você pode confirmar a identidade da outra parte? A lembrança de Kuroto se disfarçando, junto com seus clones das sombras, de membros da Matsukami para enganar Madara e Zetsu ainda estava vívida na mente de Jiraiya. Portanto, ele não resistiu à tentação de fazer essa pergunta. Em resposta à pergunta de Jiraiya, Kuroto e Shizune voltaram sua atenção para Tsunade Imi. Observando suas reações, os outros também direcionaram seus olhares para Tsunade Imi, percebendo que algo estava errado com ela. Certamente, eles perceberam que algo estava errado com Tsunade Imi no momento em que ela entrou no gabinete do Okage. O fato de ela ter permanecido em silêncio durante toda a conversa apenas intensificou suas suspeitas. No entanto, dada a urgência da questão envolvendo a Matsukami, optaram por deixar de lado o comportamento incomum de Tsunade Imi temporariamente.
planejando abordar o assunto após concluírem as discussões sobre a Matsukami. Contudo, quando Kuroto e Shizune voltaram sua atenção para ela enquanto discutiam a autenticidade da identidade da Omuzubi, todos os presentes perceberam que o estado peculiar de Tsunade-ime estava intrinsecamente ligado àquela conversa em andamento. Alheia ao escrutínio a que estava sujeita, Tsunade-ime olhava pela janela com uma expressão distante. Era evidente para todos que, embora estivesse fisicamente no gabinete do Okage, sua mente estava em outro lugar. Ao observar seu estado, Jiraiya se virou para Shizune com uma expressão preocupada e perguntou: Shizune-chan, o que aconteceu com Tsunade? Shizune balançou a cabeça. Não sei, Jiraiya-sama. Num instante ela estava bem, e de repente atacou Omuzubi para confirmar sua identidade. Contudo, seu ataque falhou pois Omuzubi a deteve com a ajuda de seu Susanoo. Ele não a libertou imediatamente, alegando que a puniria por suas ações. Estranhamente, ele não aplicou nenhuma punição e a libertou logo após fazer a declaração. Desde então ela está nesse estado. Será que é um genjutsu? Ponderou o ancião Hiruzen com uma expressão pensativa. Kuroto afirmou: acredito que seja um genjutsu. Então, virou-se para Kakashi e comentou: você já passou por algo parecido, não é? Kakashi assentiu, o rosto pálido. Sim, é sem dúvida um genjutsu formidável, quase impossível de resistir uma vez aprisionado. Este genjutsu concede aos Omuzubi controle sobre todos os fenômenos, incluindo o tempo, o espaço e a própria realidade dentro dele. Enquanto dias podem se passar no mundo do genjutsu, apenas um instante transcorre no mundo real. Lembro-me vividamente das 24 horas de tormento que sofri quando fui submetido a este genjutsu. Isso ocorreu durante a Guerra dos Melhores na Terra da Água, alguns anos atrás. Naquela época, Kakashi foi vítima do Tsukuyomi de Omuzubi, sofrendo 24 horas de tormento. Embora essa duração tenha sido menor do que as 72 horas de agonia que Kakashi enfrentou na história canônica, ainda foi uma experiência profundamente dolorosa para ele. Após explicar o funcionamento do genjutsu do Omuzubi, Kakashi aconselhou Tsunade-ime: Tsunade-sama, você provavelmente deveria descansar. Ao ouvir as palavras de Kakashi, Tsunade-ime saiu de seu estado de atordoamento e suspirou: ao contrário de você, ele não me torturou me amarrando a uma cruz. Ela continuou com a voz embargada pela dor e emoção. Tive que presenciar a morte de Navaki-dan, meu pai, minha mãe, minha avó Mito, meu avô, assim como meu segundo avô e outras pessoas que eu conhecia e com quem tinha proximidade do clã Senju. Presenciei suas mortes repetidamente por várias horas. Foi uma tortura tão grande que, ao final, fiquei insensível à morte deles. Enquanto Tsunade-ime relatava os horrores que testemunhou sobre o genjutsu da Omuzubi, um silêncio arrepiante envolveu a sala. Shizune, em choque, cobriu a boca, e uma sensação palpável de desconforto tomou conta de todos. O sofrimento de Tsunade-ime superou o de Kakashi, deixando todos sem palavras. Tsunade-ime continuou: Omuzubi afirmou que essa punição não era apenas por tê-lo atacado. Também servia para que eu refletisse sobre nossas ações de algumas noites atrás. Fazer-me testemunhar aquelas cenas de pesadelo foi provavelmente a maneira dele de expressar insatisfação com nossa abordagem inicial e emitir um aviso para o futuro. O choque que tomou conta dos ocupantes do gabinete do Okage transformou-se em horror. O descontentamento de Omuzubi com a abordagem inicial indicava uma preocupação com o clã Uchiha. Essa revelação significava que se tivessem prosseguido como planejado inicialmente, poderiam ter criado inimigos entre Omuzubi e, por extensão, todo o Amatsukami. Todos perceberam que não podiam mais lidar com o clã Uchiha da mesma maneira que antes, e entenderam a necessidade de repensar sua abordagem. Um silêncio solene envolveu o gabinete do Okage enquanto a incerteza pairava no ar. Kuroto optou por não comentar o assunto. Todo o curso dos eventos não foi orquestrado por ele, foi uma decisão tomada por Itachi. Contudo, após refletir, Kuroto não encontrou falhas no resultado. Embora suas ações tenham conseguido conter o clã Uchiha e fazê-los reconhecer seus erros passados, também evidenciaram uma falha gritante: a ausência de consequências para a facção Okage. Permanecia a possibilidade de que a facção Okage pudesse retornar ao seu comportamento anterior e reprimir desnecessariamente o clã Uchiha no futuro, devido ao seu medo e preconceito inerentes. Eles precisavam de uma lição e de um aviso, ressaltando que repetir tais erros acarretaria o desagrado de Omuzubi por parte de Amatsukami. O problema persistente entre o clã Okage e o clã Uchiha decorria da má comunicação de um lado e da recusa em dialogar, alimentada por preconceitos inerentes, do outro. Esse padrão se perpetua ao longo das gerações. Para resolver esse problema profundamente enraizado, ambos os lados precisavam tomar medidas. Os Uchiha, liderados por Itachi e Shizui, pareciam dispostos a fazê-lo. Contudo, a disposição do clã Okage, com exceção de Kuroto e Kakashi, permanecia incerta. Assim, apesar da crueldade de submeter Tsunade-ime a tal experiência, ela empalideceu em comparação com as intenções originais da facção Okage em relação ao clã Uchiha. De certa forma, transmitiu uma mensagem crucial. O ancião Hiruzen, em particular, compreendeu profundamente. Finalmente quebrou o silêncio, dizendo: Tsunade, vá descansar. Shizune, fique com ela e cuide dela. Tsunade-ime aceitou a ordem do ancião Hiruzen sem objeções, levantando-se e saindo da sala do Okage com Shizune logo atrás. Assim que Tsunade-ime partiu, o ancião Hiruzen se virou para Kuroto e instruiu: Kuroto, nós lhe forneceremos os 350 milhões de ryu. Por favor, entregue o pagamento a Omuzubi ou a qualquer membro da Matsukami que aparecer. Kuroto assentiu com a cabeça, afirmando: entendo. Deixando isso de lado, continuou o ancião Hiruzen, abordando um assunto urgente: como foi sua conversa com Uchiha Fugaku? O aviso de Omuzubi havia ressaltado a urgência de resolver as questões envolvendo o clã Uchiha. Embora os Amatsukami demonstrassem disposição para eliminar membros do clã, também exibiam uma postura protetora em relação ao clã à sua maneira. Consequentemente, o ancião Hiruzen reconheceu a necessidade imperativa de lidar com os assuntos do clã Uchiha de forma rápida e delicada para evitar ofender Omuzubi e os Amatsukami. Os pensamentos dos outros no gabinete do Okage coincidiram com as preocupações do ancião Hiruzen.
Reconhecendo os sentimentos compartilhados, Koroto dirigiu-se a eles, dizendo: eu diria que minha conversa com Uchiha Fugaku foi bastante proveitosa. Tendo perdido seu Sharingan, ele parece ter reconhecido os erros em suas ações passadas. Assumindo total responsabilidade por seus atos, ele expressou a disposição de aceitar qualquer punição da vila, contanto que os membros inocentes do clã Uchiha fossem poupados. Quanto à punição, abstive-me de impor qualquer penalidade formal. A perda de seus olhos e a perspectiva de viver o resto da vida sem o Sharingan já seriam, por si só, uma punição significativa para ele. Além disso, ele teve que renunciar tanto ao cargo de patriarca do clã Uchiha quanto ao de capitão da polícia militar de Konoha. Entendo, assentiu o ancião Hiruzen. Kuroto prosseguiu. Quanto ao papel de patriarca do clã Uchiha, ele será assumido por seu filho mais velho, Uchiha Itachi. Enquanto isso, o cargo de capitão da polícia militar de Konoha será ocupado por Uchiha Shizui. A anciã Koharu expressou aprovação afirmando: essa abordagem é louvável. Distribuir o poder e a influência igualmente entre Uchiha Shizui e Uchiha Itachi torna difícil para eles formarem uma frente unida. O ancião Hiruzen concordou, dizendo: é de fato um acordo bem pensado, mas sua preocupação não se centrava no clã Uchiha, mas sim nos Omuzubi de Amatsukami. Kuroto abordou essa preocupação. Também planejo que Uchiha Itachi herde o cargo de diretor da Academia Ninja de Konoha. Dado o compromisso de Kuroto com Fugaku em relação ao futuro de Itachi como Rokudame Hokage, prepará-lo adequadamente era crucial. Tornar-se diretor da Academia Ninja de Konoha oferecia a melhor plataforma para esse propósito. Não interferiria nos interesses de ninguém, e a reputação de Itachi floresceria à medida que os alunos se destacassem no futuro. Após cuidadosa reflexão, o ancião Hiruzen assentiu concordando. Muito bem. Dessa forma, o clã Uchiha manteria sua influência, e parecia plausível persuadir também os Omuzubi. Capítulo 947. Após a questão relativa ao clã Uchiha ter sido resolvida e todos terem se dispersado, o ancião Hiruzen repentinamente mencionou o retorno de Orochimaru à vila. O retorno de Orochimaru-sama, murmurou Kuroto surpreso. O ancião Hiruzen assentiu. Sim, aceitamos Uchiha Shinichi de volta em Konoha, então não deve haver problema em aceitar Orochimaru de volta à vila também. Jiraiya e Tsunade sentem o mesmo, e considerando o pedido deles, achei que tê-lo de volta não seria uma má ideia para a vila. Ele não esperava que o ancião Hiruzen fizesse tal oferta repentinamente e não pôde deixar de pensar. Muitas coisas imprevisíveis têm acontecido ultimamente, mas suponho que isso não seja tão ruim assim. Então, após ponderar por um momento, ele assentiu. Se surgir uma oportunidade, transmitirei as intenções de todos a ele. Mas, para ser honesto, duvido que ele esteja disposto a retornar. O ancião Hiruzen suspirou. Vamos tentar. Se ele aceitar nossa proposta e decidir voltar, ótimo. Caso contrário, podemos simplesmente formar uma aliança. Entendo, respondeu Kuroto com um aceno de cabeça. Como ele havia mencionado há pouco, Kuroto não achava que Orochimaru estaria disposto a retornar. O motivo é simples. Ele há muito transcendeu o conceito de algo como uma vila ninja, pois quase nada nesta vila o interessa ou liga a Konoha neste momento. O que lhe interessa agora é apenas a busca por todo o conhecimento existente e além, bem como a vida eterna para essa busca. Retornar a Konoha apenas o restringiria, pois seria vigiado, resultando em inúmeras limitações que não poderia exercer. Orochimaru jamais aceitaria tais limitações, portanto não há a menor chance de ele retornar à vila. Após essa breve conversa com o ancião Hiruzen, Kuroto se retirou, pois tinha assuntos importantes a tratar com alguns assuntos de Hokage, enquanto o ancião Hiruzen continuou com seu trabalho. 2 dias depois, Kuroto recebeu o pagamento de 350 milhões de ryu da vila, que lhe foi solicitado para repassar a Matsukami. Kuroto aceitou o pagamento humildemente e, sem perder tempo, partiu para comprar diversas matérias-primas importantes necessárias para reparar a fortaleza aérea Angkor Vantian. Na época em que Kuroto treinava seu clone da natureza de chakra da terra, ele acidentalmente criou um buraco gigante na fortaleza voadora. Até então, o buraco não havia sido devidamente reparado. Kuroto apenas o cobriu com areia de ferro e criou alguns encantamentos protetores para impedir a invasão de umidade das nuvens no interior da fortaleza. Contudo, essa era apenas uma solução temporária, pois com o tempo a estrutura enferrujaria. A importância de Angkor Vantian como sua base de operações não poderia ser subestimada. Não apenas todos os clones que ele criou e desenvolveu na década anterior, incluindo o clone da natureza do chakra da água, o clone da natureza do chakra do fogo, o clone da natureza do chakra do vento e o clone da natureza do chakra da terra, estão armazenados aqui, mas também a pesquisa sobre os brotos quimera. As células de Hashirama, bem como várias outras pesquisas importantes de ninjutsu, são mantidas nesta fortaleza voadora. E isso sem contar o fato de que Karin e Gaara também vivem na fortaleza voadora. O par de Rinnegan que Karin possui em suas órbitas oculares é a chave para Kuroto tentar novamente o projeto Divindade. Caso as coisas deem errado e ele falhe em sua primeira tentativa. A besta de uma cauda selada dentro do corpo de Gaara é outro ponto crucial que atrasaria Akatsuki em sua missão de coletar todas as bestas com cauda e reviver a 10 caudas pelo maior tempo possível. E não podemos esquecer a existência de Moryu, o demônio selado dentro da fonte de energia de Angkor Vantian, bem como o Tenseigan gigante do clã Hyuga, que é a mais recente adição à fortaleza voadora. Por todos esses motivos, a fortaleza voadora Angkor Vantian é extremamente importante. Se algo acontecer com este lugar, tudo pelo que Kuroto trabalhou na última década terá sido em vão. O único motivo pelo qual Kuroto não conseguiu reparar e renovar Angkor Vantian até agora foi a falta de fundos. Todo o dinheiro que recebeu da vila ao se tornar um candidato ao Hokage e posteriormente Hokage foi gasto na criação da armadura biológica usando células de Hashirama para Karin.
Depois disso, Kuroto também criou o clone de chakra relâmpago e voltou à sua vida frugal. Mas agora que recebeu 350 milhões de Ryo da vila e não tem despesas imediatas, naturalmente, o reparo de Angkor Vantian é seu foco. Já que vai repará-lo, Kuroto também planeja aproveitar a oportunidade para renová-lo e modernizá-lo completamente, transformando-o em uma fortaleza voadora extremamente defensiva. Bem impenetrável é apenas uma figura de linguagem, o necessário é torná-lo extremamente defensivo. Com isso em mente, Kuroto chegou a Angkor Vantian e após ativar seu Byakugan, começou a registrar todos os locais com exceção do buraco gigante, que precisavam de melhorias e reparos completos. A fortaleza voadora pertencia originalmente aos remanescentes do País do Céu e após a destruição de sua vila por Konoha durante a Segunda Grande Guerra Ninja, o local ficou abandonado por décadas até que Shino decidiu revitalizá-la para alcançar seu objetivo de dominar todo o mundo ninja. Embora Shino tenha restaurado a fortaleza voadora, tornando-a funcional, ele não foi muito minucioso. Mesmo depois de Kuroto assumir o controle do local, ele não se concentrou muito nos reparos e na restauração, pois não tinha o dinheiro necessário para todos os reparos e também não havia nenhum problema funcional com a fortaleza. Por isso, agora que decidiu repará-la e verificou cuidadosamente todos os locais que precisam de reparos, ele conseguiu identificar vários pontos com fragilidade estrutural. Acho que os reparos não serão um problema, no entanto, a defesa precisa ser melhorada, pois, dado seu estado atual, se alguém a encontrar, poderá facilmente tomar a fortaleza voadora ou destruí-la. Embora as chances de isso acontecer sejam baixas, é melhor tomar precauções. Naturalmente, Kuroto não pode estar presente em Angkor Vantian o tempo todo, portanto, um forte mecanismo de autodefesa precisa ser preparado. Suponho que uma restauração e modernização completa sejam necessárias, murmurou Kuroto após tomar sua decisão. Após tomar sua decisão, Kuroto dirigiu-se à sala de energia da fortaleza voadora. Atualmente, a fonte de energia da fortaleza voadora é o demônio Moro, que está contido por uma matriz Fuinjutsu criada por Kuroto usando o estilo de selamento tetragrama invertido. Como Moro e Shion, a sacerdotisa da Terra dos Demônios, são duas faces da mesma moeda. Enquanto Shion estiver viva, Moro também estará e continuará fornecendo chakra, que é usado como fonte de energia para todas as instalações de Angkor Vantian. Portanto, a fonte de energia não é um problema por enquanto. Acontece que como o chakra de Moro é corrosivo por natureza, ele continua corroendo a matriz de Fuinjutsu que Kuroto havia projetado. Ao longo dos anos, Kuroto vinha à sala de energia de tempos em tempos para reparar a matriz de Fuinjutsu. No entanto, ele sente que seria melhor projetar uma matriz de Fuinjutsu mais avançada, usando estilos diferentes em vez do estilo de selamento do tetragrama invertido. Suponho que seria melhor envolver Karin na criação da matriz Fuinjutsu avançada, murmurou Kuroto pensando nela. Como descendente do clã Uzumaki e alguém a quem Kuroto ensinou pessoalmente, Karin é, sem dúvida, um prodígio em Fuinjutsu. Por agora possuir o Rinnegan, os estilos de Fuinjutsu que ela domina e pode usar são muito mais avançados do que os de qualquer outro Uzumaki. Portanto, a contribuição de Karin será muito útil para Kuroto. E o ideal seria criar duas fontes de chakra para alimentar o Angkor Vantian. A primeira fonte seria obviamente Moro, o demônio que seria usado na maior parte do tempo, enquanto a segunda fonte de energia seria o Tenseigan gigante do clã Hyuga, que seria usado apenas em caso de emergências. Após criar um esboço da fonte de energia, Kuroto voltou sua atenção para a barreira de encantamento que desejava usar para proteger a fortaleza voadora. Uma barreira para prevenir a corrosão e a degradação causadas pelo ambiente externo é natural. Além disso, uma barreira de invisibilidade também é necessária para se esconder dos olhares alheios. Mas isso não basta. Algo que possa facilmente resistir a ataques do nível do Kekei Tota e até mesmo a Bijudama. Uma barreira desse nível é necessária, murmurou Kuroto, pensando em uma poderosa barreira de encantamento que lhe foi solicitada para dominar ao se tornar o Godame Hokage. Talvez algo como a formação dos 4 Yang vermelhos. Capítulo 948. Talvez algo como a formação dos 4 Yang vermelhos. Não há dúvida sobre as capacidades defensivas da formação dos 4 Yang vermelhos. Se alguém tentar romper a formação dos 4 Yang vermelhos usando força bruta, precisará usar ataques de energia que superem o nível da Bijudama usada pela 10 caudas. E mesmo assim, não será tão fácil destruí-la. No cânone, os 4 primeiros Hokages do Edo Tensei trabalharam juntos para aprisionar a 10 caudas dentro da formação dos 4 Yang vermelhos e até mesmo conter a explosão criada pela Bijudama usada pela 10 caudas sem serem destruídos. É verdade que sua forma foi alterada ao liberar todo o vapor e calor da abertura acima. No entanto, após a explosão, ela retornou à sua forma original. Portanto, a menos que seja algo como um ninjutsu espaço-temporal que possa transcender as fronteiras físicas, um ataque no nível do sábio dos 6 caminhos, ou talvez algo no nível de um Kekei Tota como os ossos de cinzas assassinos, a formação dos 4 Yang vermelhos pode suportar qualquer ataque físico sem problemas. É realmente um dos encantamentos defensivos mais fortes. Claro, Kuroto não diria que é o mais forte, já que existem barreiras de encantamento como a formação dos 6 Yang vermelhos e outras que só podem ser usadas quando a força do usuário atinge o nível do sábio dos 6 caminhos. Mas abaixo desse nível, é sem dúvida uma das barreiras mais fortes. Naturalmente, como a formação defensiva dos 4 Yang vermelhos é muito mais forte do que uma formação das 4 chamas violetas, por exemplo, as condições para utilizá-la também são mais rigorosas. A formação das 4 chamas violetas requer apenas 4 ninjas de nível Chunin para ser usada. Por outro lado, para usar algo como a formação dos 4 Yang vermelhos, 4 ninjas de nível Kage precisam unir forças.
Claro, esse requisito no caso da formação dos 4 Yang vermelhos é um pouco exagerado, pois Kuroto acredita que até mesmo 4 ninjas de nível Jounin podem trabalhar juntos para criar a formação dos 4 Yang vermelhos. A única diferença entre a formação criada pelos 4 ninjas de nível Jounin e a criada pelos 4 ninjas de nível Kage seria que a criada pelos 4 Kage seria muito mais forte em comparação com a criada pelos 4 Jounins. Outro ponto é que a exigência de 4 ninjas de nível Kage não é realmente necessária, pois, no cânone, Obito claramente criou a formação dos 6 Yang vermelhos, uma barreira muito superior à formação dos 4 Yang vermelhos, sozinho. Portanto, o principal requisito é chakra e um método para transmiti-lo a diferentes pontos para que a barreira possa ser formada. Kuroto pode facilmente cumprir ambos os requisitos. Portanto, ele acredita que será capaz de criar uma formação dos 4 Yang vermelhos por conta própria, embora possa não ser tão forte quanto a formação dos 4 Yang vermelhos criada pelos 4 Hokage Zedo e talvez não seja suficiente para conter ou impedir algo como a Bijudama usada pela 10 caudas contra ataques abaixo desse nível deve funcionar bem. Vamos ver, este ponto, depois aqui, este ponto aqui deve servir. E finalmente este aqui, murmurou Kuroto enquanto marcava 4 pontos diferentes que usaria para criar a formação dos 4 Yang vermelhos ao redor do Angkor Vantian. No cânone, Obito usou 6 receptores negros para transmitir seu chakra para eles e criou a formação dos 6 Yang vermelhos. Kuroto precisa seguir o mesmo exemplo. Tanto Kuroto quanto Karin podem criar os receptores negros usando a liberação Yin Yang, então não deve haver problema. Com o plano pronto, Kuroto iniciou a transformação completa de sua fortaleza voadora, Angkor Vantian. Claro, ele não podia realizar uma transformação completa enquanto Angkor Vantian estivesse flutuando no céu. Para isso, precisava pousar a fortaleza voadora em terra firme, o que ele fez. O local escolhido foi a Ilha Esquecida, a ilha que apareceu no episódio 227 de Naruto Shippuden, perto do País do Relâmpago, onde muitos de seus lacaios vivem. Ele até já havia levado Yui para essa ilha uma vez, para um passeio em uma fonte termal. Esta ilha esquecida foi perdida nos mares e cercada por tempestades. Portanto, nenhum humano jamais chega a este lugar. Além dos muitos animais que habitam a ilha, existe apenas o fantasma de Onoka. Um lugar perfeito para Kuroto realizar uma transformação completa para Angkor Vantian. Após pousar a fortaleza voadora na ilha esquecida, a transformação completa de Angkor Vantian começou a todo vapor. Com a ajuda do chakra de Ryumyaku, o chakra do Tenseigan gigante do clã Hyuga, Kuroto conseguiu colocar centenas de marionetes para trabalhar simultaneamente. Sob a liderança do terceiro Kazekage, Kaza, essas marionetes trabalhavam. Além disso, ele usou o chakra de Moryu, o demônio, para criar centenas de golems de pedra para trabalhos braçais pesados. Embora esses bonecos e golems de pedra não tenham grande eficácia em combate, eles podem ser úteis para trabalhos manuais. É claro que Gaara também ajudou com sua areia e auxiliou Kuroto ativamente sempre que possível, enquanto Karin o ajudou com o design e outras tarefas. Assim, mesmo que apenas Kuroto, Gaara e Karin estivessem vivos na ilha, a atmosfera era bastante tensa, e o som de marteladas continuava a ecoar pela ilha, assustando os habitantes. O próprio Kuroto também não descansava. Apesar de ter mobilizado centenas de marionetes e golems de pedra, ele também criou uma dúzia de clones das sombras e supervisionava tudo pessoalmente. Seu corpo principal continuava a desbloquear os pergaminhos de armazenamento que guardavam todas as matérias-primas necessárias para a transformação completa da fortaleza voadora. Toda essa matéria-prima foi comprada por Kuroto em diferentes países, usando identidades diferentes. Embora todo o processo tenha sido bastante trabalhoso e cansativo, como ele não tinha outra opção, teve que fazê-lo. O principal objetivo da transformação abrangente é fortalecer a estrutura e o núcleo da fortaleza voadora, bem como remover e renovar todas as instalações desnecessárias. Como esta fortaleza voadora, templo foi criada pelo povo da Terra do Céu, eles a projetaram com o propósito de abrigar centenas de ninjas. Portanto, o local possui muitos aposentos. Segundo a estimativa de Kuroto, mais de 300 ninjas podem viver confortavelmente aqui sem problemas e em caso de emergência. O local pode acomodar até milhares de pessoas. Kuroto obviamente não precisa desses alojamentos para centenas ou milhares de pessoas. Essas áreas são inúteis para ele. Portanto, ele vai remover todas essas áreas e deixar espaço apenas para uma dúzia de pessoas em tempos normais e, no máximo, 50 pessoas em caso de emergência. Para ele, isso deve ser mais do que suficiente. Além disso, como Angkor Vantian foi construída à semelhança de um antigo templo, há muitas estruturas e esculturas estranhas e bizarras criadas pelo povo da Terra do Céu, que são bastante repulsivas para o gosto de Kuroto. Claro, ele não desgosta de arte e história, mas quem gostaria que sua base de operações tivesse um estilo arquitetônico assim? Kuroto há muito tempo desejava remover essas estruturas e esculturas estranhas de Angkor Vantian, e esta era a oportunidade perfeita. Também existem várias torres de vigia na fortaleza aérea. Na opinião dele, a maioria delas é desnecessária. 2 ou 3 são aceitáveis, mas dezenas delas, completamente desnecessárias. Para a guerra convencional, essas instalações são úteis, mas apenas para a guerra convencional. Para pessoas do nível de Nagato, Toneri, Obito, Madara, Conan e outros, elas são simplesmente inúteis. Essas estruturas não são apenas inúteis, como também afetam a estética da fortaleza voadora. Sem mencionar que elas impactam a estrutura geral, aumentando a resistência ao vento, o que torna as manobras da fortaleza voadora no ar bastante difíceis. Com exceção do grande canhão de chakra capaz de destruir uma vila inteira, Kuroto não pretende manter essas instalações. Após a remoção de todas essas instalações e áreas inúteis, Kuroto concentrou-se no núcleo, ou seja, na fonte de energia de Angkor
Angkor Vantian. Conforme havia decidido anteriormente, haverá duas fontes de energia diferentes para alimentar a fortaleza voadora. A fonte principal será, naturalmente, Moryu, o demônio, enquanto a fonte de reserva será o Tenseigan gigante do clã Hyuga. Isso garantirá que, mesmo que haja algum problema devido à falta de energia durante o uso do canhão de chakra, o Tenseigan gigante do clã Hyuga será capaz de resolver esses problemas. É claro que, além da formação dos 4 Yang vermelhos, haverá algumas barreiras de isolamento diferentes presentes na sala de energia, de modo que a presença de fontes de chakra como Moryu e o Tenseigan gigante do clã Hyuga não possa ser percebida por ninguém. O principal motivo é que se o Tenseigan gigante do clã Hyuga estiver sendo usado, existe uma grande possibilidade de que ele entre em ressonância com o Tenseigan gigante do clã Otsutsuki, e se isso acontecesse, Toneri poderia descobrir sua localização. Kuroto não pode permitir que algo assim aconteça, portanto, ele precisa garantir que o Tenseigan gigante do clã Hyuga esteja isolado o suficiente para não entrar em ressonância com o Tenseigan gigante do clã Otsutsuki na Lua. Capítulo 949. Karin observou os anéis cobertos com símbolos de selamento pretos e perguntou: Kuroto-sama, este é o próximo? Kuroto assentiu com a cabeça sim. Após receber a confirmação de Kuroto, Karin imediatamente concentrou o chakra em sua mão direita e a colocou sobre o anel. Uma vara negra com aproximadamente a mesma espessura do anel surgiu de sua pequena palma e atravessou o anel. A haste preta é, sem dúvida, o receptor negro, criado usando a técnica de liberação Yin-Yang na qual Karin vem trabalhando desde que adquiriu o Rinnegan. Com a ajuda do receptor negro, é possível modular e demodular o chakra, bem como transferi-lo para vários pontos através da fonte, a fim de realizar ninjutsu sozinho, o que pode exigir mais de um ninja. Obito usou diversos receptores negros durante a Quarta Grande Guerra Ninja para criar a formação dos 6 Yang vermelhos. E Kuroto está usando a mesma propriedade dos receptores negros para programar uma formação dos 4 Yang vermelhos ao redor do Angkor Vantian. Depois que Karin inseriu os receptores negros em todos os anéis marcados, Kuroto fez os selos de mão e bateu no chão. Shaaya. Vapor branco emanava das matrizes de vedação, e os anéis nos quais os receptores negros estavam embutidos brilhavam com uma luz carmesim intensa. Após ativar a matriz de selamento, Kuroto perguntou a Karin: Como está? Está conectado com a sala de energia? Ao ouvir a pergunta de Kuroto, Karin fechou os olhos enquanto correntes douradas surgiam de suas costas e se fundiam com a matriz de selamento. Após um momento de silêncio, ela respondeu: Sim, Kuroto-sama, a conexão está correta. Com um aceno de cabeça, Kuroto disse: Muito bem, então vamos para o próximo ponto de controle, e prosseguiu em direção a ele. Karin assentiu com a cabeça sim, e depois de recuperar as correntes douradas, trotou atrás de Kuroto. É claro que a matriz de selamento que Kuroto está usando não é uma simples formação dos 4 Yang vermelhos. Ele fez alterações no Fuinjutsu para atender às suas necessidades. Como o círculo é considerado uma das formas tridimensionais mais fortes, ele optou por dar uma forma circular à formação Yang vermelha, para criar o mecanismo de defesa. Para realizar essas mudanças, Kuroto combinou o sistema Fuinjutsu do clã Uzumaki, bem como o sistema Fuinjutsu da linhagem Miko da Terra dos Demônios, para criar uma técnica Fuinjutsu de acordo com suas necessidades. Kuroto precisava garantir que o mecanismo de defesa fosse forte contra ataques e eficiente no consumo de chakra. Afinal, para criar uma barreira defensiva no nível da formação dos 4 Yang vermelhos, a necessidade de chakra é enorme, equivalente à quantidade combinada de chakra de um ninja de nível 4 Kage. Isso representa uma necessidade de chakra altíssima. Mesmo que tivesse Moryu, o demônio, como fonte de chakra, ele não poderia permitir um consumo tão grande o tempo todo. Além disso, ele queria adicionar mais recursos à matriz Fuinjutsu que lhe permitissem tornar toda a fortaleza flutuante invisível a olho nu, bem como restringir qualquer percepção externa, impossibilitando que outros percebessem a existência de Angkor Vantian do lado de fora. Assim, ele redesenhou toda a matriz de selamento para a formação dos 4 Yang vermelhos. Agora, existem vários níveis de segurança. Em tempos normais, o nível do mecanismo de defesa será baixo, reduzindo o consumo de chakra a ponto de toda a matriz de selamento exigir apenas metade do chakra equivalente a um nível Kage. À medida que o nível de defesa da matriz de selamento aumenta, o consumo de chakra também aumenta, atingindo um máximo de 2 níveis Kage de chakra com o nível de defesa de formação dos 4 Yang vermelhos. Com isso em mente, Kuroto e Karin continuaram a percorrer os diferentes pontos de controle e logo terminaram de ativar todas as matrizes Fuinjutsu. Após confirmarem que tudo estava em ordem, Kuroto levou Karin e Gaara, bem como todos os materiais importantes, para longe da fortaleza voadora e chegou à ilha. Recuem. Ele instruiu Karin e Gaara, então fez os selos de mão e bateu palmas, arte ninja, jutsu de selamento, formação Yang vermelha. Instantaneamente, uma projeção carmesim surgiu ao redor da fortaleza voadora e assumiu uma forma esférica, protegendo-a em um ângulo de 360 graus. Karin exclamou surpresa: incrível! Esta é a formação Yang vermelha? Ela só a havia estudado antes, e esta era a primeira vez que a presenciava. Como a formação Yang vermelha é uma das barreiras mais fortes criadas pelo clã Uzumaki, ela estava realmente empolgada e maravilhada em vê-la. Parece muito forte. Por ser um Jinchuriki, Gaara parece ter certas habilidades de percepção também. Além disso, ele consegue perceber as mudanças na areia ao redor da formação Yang vermelha, portanto, percebeu que a barreira é realmente forte. Kuroto murmurou com um sorriso: Não posso afirmar com certeza o quão forte essa formação é em comparação com a formação dos 4 Yang vermelhos, mas esta deve ser forte o suficiente para resistir facilmente a uma Bijudama. Então Karin questionou: Você consegue perceber o seu controle sobre ela? Karin respondeu: Sim, parece que tenho certo grau de controle sobre a barreira e perguntou: É por causa dos receptores negros? Kuroto assentiu com a cabeça: De fato. Preciso que você consiga acessar a matriz Fuinjutsu para aumentar o nível de defesa em caso de emergência durante minha ausência. Como isso exige um certo domínio do Fuinjutsu, somente você, além de mim, pode fazer isso. As palavras de Kuroto encantaram Karin. Estou sendo útil para Kuroto-sama. Nesse momento, Gaara perguntou: Kuroto-sama, a formação está completa? Completo.
murmurou Kuroto com uma risadinha enquanto dizia, como pode estar completo sem a fase de testes? Preciso testar a força de sua defesa. Gaara perguntou curioso, como você vai testar isso, Kuroto-sama? Bem, acho que vou pedir isso ao Toyotama, respondeu Kuroto enquanto abria o selo da cabana Ryumyaku. Imediatamente uma névoa roxa emergiu da cabaça e tomou a forma de um dragão oriental roxo ao seu redor. Nem Karin nem Gaara se surpreenderam ao ver o dragão. Eles já o tinham visto várias vezes. Então sabiam que se tratava da besta de cauda artificial criada por Kuroto e olharam expectantes para Toyotama, assim como para a formação circular vermelha Yang à distância. Sem hesitar, Kuroto instruiu o dragão. Dispare seu ataque mais forte contra aquela barreira. Entendido. O dragão assentiu com uma voz feminina e madura e conjurou chakra e energia natural em sua boca. O chakra tomou a forma de uma esfera e foi lançado contra a barreira esférica que protegia a fortaleza voadora. Shaaya. Com um som agudo, a esfera do chakra percorreu a distância e explodiu ao tocar a formação circular vermelha Yang. Bum! Houve uma grande explosão que ecoou por toda a ilha. A fumaça e a poeira subiram ao céu, obstruindo a visão de todos. O solo rachou e as árvores se transformaram em carvão carbonizado. No entanto, a formação circular vermelha Yang permaneceu intacta, sem qualquer sinal de buracos, rachaduras ou danos. Funcionou. Karin pulou de alegria. Gaara sentiu com a cabeça, dizendo sim, e cumprimentou Karin com um toque aqui. Mas ao contrário de Karin e Gaara, Kuroto não ficou imediatamente satisfeito. Mesmo que a formação circular vermelha Yang a protegesse perfeitamente contra a bomba de chakra lançada por Ryumyaku, ele ainda notou algumas brechas na matriz Fuinjutsu devido ao seu Byakugan. Após marcar todos os pontos, Kuroto instruiu Toyotama mais uma vez. Não pare, continue o ataque. Capítulo 950. Bum, bum, bum. Enquanto o som contínuo de explosões violentas ecoava pela ilha, mais e mais esferas de chakra eram lançadas contra a formação circular vermelha Yang por Toyotama. As explosões contínuas não só levantaram fumaça e poeira que cobriram todo o céu, como também sacudiram a ilha inteira até o âmago, assustando os habitantes. As rachaduras formadas pela primeira explosão se alargaram e se transformaram em trincheiras que se espalharam por toda a ilha. Testemunhando tudo com seus próprios olhos, Karin e Gaara encaravam a formação circular vermelha Yang e o Ryumyaku com expressões de espanto, lutando para se manterem de pé. Se não fosse pela areia de Gaara protegendo os dois das ondas de choque, eles certamente teriam caído em uma das trincheiras. Nem mesmo os bonecos estavam a salvo, fazendo o possível para se manterem firmes sobre as rochas que desmoronavam. No centro de toda a turbulência, Kuroto permaneceu imperturbável e continuou concentrado na formação circular vermelha Yang. A fumaça e a poeira que cobriam o céu podiam ser um problema para os outros, mas não afetavam a visão penetrante do seu Byakugan. Após cada explosão, havia uma oscilação na formação Fuinjutsu, e Kuroto anotava as posições dessas oscilações para aprimorá-las posteriormente. Até então, ele já havia anotado vários pontos de oscilação. É claro que o poder da esfera de chakra disparada por Ryumyaku não era tão forte quanto a Bijudama usada pela Nove Caudas completa, mas ainda era formidável devido à presença de energia natural. É precisamente por isso que Kuroto tinha certeza de que, se tornasse a formação circular vermelha Yang capaz de resistir a centenas e milhares de esferas de chakra lançadas por Ryumyaku, nem mesmo os ataques mais poderosos conseguiriam romper a defesa da formação circular vermelha Yang. Até agora, embora o resultado não seja perfeito, é suficiente para Kuroto ter certeza de que as mudanças que fez na formação dos 4 Yang vermelhos são bastante eficazes, e isso seria suficiente para proteger Angkor Vantian. Ele pensou consigo mesmo, bem, contanto que não seja algo como o orbe da busca da verdade, tudo deve correr bem. De repente, uma mãozinha puxou a manga da camisa dele, fazendo Kuroto sair de seus devaneios. Ele olhou para trás e percebeu que era Karin, que lutava para se manter em pé por causa da pressão do vento e das ondas de choque criadas pela saraivada de explosões. Ela cobriu o rosto com a mão esquerda e implorou, Kuroto-sama, por favor, pare com esse teste. Por quê? O que aconteceu? Perguntou Kuroto com uma expressão confusa. Se isso continuar, a ilha inteira vai desmoronar e nossas casas vão afundar no mar. Explicou Karin. As palavras de Karin assustaram Kuroto, e ele de repente percebeu que ela estava certa. Imediatamente, ele ordenou a Toyotama, pare. Ah. Toyotama respondeu com um aceno de cabeça e rapidamente interrompeu a saraivada de esferas de chakra, retornando para dentro da cabaça. Após o dragão desaparecer, Kuroto usou um ninjutsu simples do estilo vento para dissipar a fumaça e a poeira e observou o estado da formação circular vermelha Yang após ela ter suportado centenas de esferas de chakra disparadas por Ryumyaku, bem como o terreno ao redor. Acho que exagerei um pouco, murmurou Kuroto com uma risadinha. Como estava muito concentrado no estado da formação circular vermelha Yang e nos reflexos na matriz Fuinjutsu, esqueceu-se de prestar atenção ao ambiente ao redor. Bem, não que isso importe muito, murmurou Kuroto, voltando sua atenção para a formação circular vermelha Yang. Após a saraivada de centenas de esferas de chakra tão poderosas quanto Bijudamas, havia sinais óbvios de danos na barreira. No entanto, esses sinais eram bastante pequenos e, no geral, a barreira permanecia de pé, sem mostrar sinais de desmoronamento. Ao mesmo tempo, esses sinais de dano estavam desaparecendo gradualmente à medida que a barreira se restaurava. Satisfeito, Kuroto desviou o olhar da formação circular vermelha Yang e concentrou sua atenção em Angkor Vantian. Embora centenas de rachaduras tivessem surgido na ilha como resultado da saraivada de explosões, a fortaleza aérea não havia sofrido danos. Havia sinais óbvios de danos devido às vibrações, mas felizmente não eram muitos e eram completamente aceitáveis considerando a quantidade de esferas de chakra que Toyotama havia disparado. Kuroto não está preocupado com esse nível de dano e não pretende aprimorar ainda mais a formação circular vermelha Yang para neutralizá-lo completamente, pois seguir esse caminho seria interminável. Não existe defesa perfeita, toda defesa apresenta alguma falha.
A formação circular vermelha Yang já é extremamente eficaz, e tudo o que ele precisa fazer agora é lidar com as falhas que identificou, o que completará a barreira defensiva. Com isso em mente, Kuroto desativou a formação circular vermelha Yang, enquanto ele e Karin se concentravam em lidar com todos os pontos de cintilação, instruiu Gaara, bem como todos os bonecos e golems, a continuarem com o trabalho de construção. Vamos concluir isso o mais rápido possível. Seguindo a ordem de Kuroto, os fantoches imediatamente se reagruparam e continuaram o projeto de renovação e modernização da fortaleza aérea. Como a parte mais importante da renovação, a barreira defensiva e o mecanismo interno de fluxo de chakra, já estavam concluídos, restava apenas a parte de construção simples. Conforme o plano de Kuroto, após a reforma e modernização, o tamanho da fortaleza voadora será reduzido a 1/3 do seu tamanho original. Isso se deve não apenas à remoção de muitas seções desnecessárias da fortaleza por Kuroto, mas também à qualidade superior das matérias-primas utilizadas. Como tal, elas são bastante caras, um recurso que ele não teria condições de usar para construir toda a fortaleza voadora. Portanto, é melhor reduzir o tamanho de Angkor Vantian. Não demorou muito para que Kuroto e Karin resolvessem os problemas com os pontos de oscilação na matriz Fuinjutsu. Após concluírem essa parte, Kuroto instruiu Karin a descansar. Enquanto isso, ele seguiu para a sala de energia secundária do Angkor Vantian. Tum-tum. Assim que entrou na sala de energia secundária, uma pulsação rítmica surgiu em seu coração. O par de Tenseigan em suas órbitas oculares começou a ressoar com o Tenseigan gigante do clã Hyuga, localizado na sala de energia secundária. Essa ressonância natural entre os dois Tenseigans é um sinal de que o Tenseigan gigante do clã Hyuga aceitou Kuroto como seu mestre. Sentindo seus olhos vibrarem com o Tenseigan gigante do clã Hyuga, Kuroto aproximou-se e gentilmente colocou a mão sobre ele. É um pouco estranho dizer isso, no entanto, Kuroto é capaz de perceber algo bastante semelhante a ondas de pensamento ao entrar em contato próximo com ele. O estado do Tenseigan gigante do clã Hyuga não está bom. Como ficou selado por centenas de anos, precisava de tempo para se reajustar. Como Aoki não deu ao Tenseigan gigante o tempo necessário e, em vez disso, exigiu cada vez mais chakra dele, seu estado piorou. É claro que isso não significa que o Tenseigan gigante do clã Hyuga não possa fornecer chakra a ele, mas Kuroto não quer retirar nenhum chakra dele a menos que ele se recupere e se ajuste, o que pode levar algum tempo. Bem, deve ficar tudo bem. Ainda falta um tempo até o ritual, e espero que ele se ajuste até lá. Bip, bip, bip. Aviso, aviso, aviso. Nos capítulos atuais. Quando vai ter mais? Não sei. Independente da data que pergunte. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!